Então, a gente já viu aqui que tem o órgão gerenciador, que ele faz a licitação, o participante, que é aquele que ele faz junto, digamos assim, né, mas ele entra na metade do caminho já, e existe o não participante, que é o carona. Agora, uma coisa importante que você precisa saber. Existem limites para essas caronas, digamos assim, né? E aí que eu falei que eu vou trazer um pouco do contexto aí da evolução disso aí. Antigamente, um decreto que falava sobre o carona, se não me engano, era o 3931, que era o SRP, que ele falava do SRP. E lá ele não estipulava limite nenhum. Então, o que era muito comum acontecer? Uma empresa ganhava uma licitação para vender 10 barquinhos nesse órgão aqui, e aí ele dava carona no somatório que ele vendia 1.000. Por quê? Não tinha limite. Então você imagina que antigamente o cara ganhava uma licitação para 10, e é isso que a gente falava de. Quando você ouvia esse termo, tá vendendo ata, comercializando ata, é justamente isso. O que ele fazia? Ele pegava, ganhava essa ata para entregar 10 barquinhos, aí ele ia no outro órgão, você quer comprar 10 barquinhos? Eu tenho uma ata pronta lá, eu entrego aqui nas mesmas condições. Aí às vezes o órgão público tinha interesse, porque era uma. Eu estou dando exemplo do barco, mas pode ser uma coisa que um órgão público geralmente compra, tá? Resma, tá? Muda o barquinho para resma, mas eu vou continuar com o barco que é para vocês entenderem que está na minha mão. Então, ele falou, você não quer comprar esse barquinho aqui, que eu já tenho uma ata pronta, o preço é um preço bom? Aí o cara, quero, então aceita o carona. Ele ia no outro órgão, ia no outro, ia no outro, ia no outro. Então ele fazia de 10, 1.000. 100, não tinha limite. Então, existia muito isso no passado, tá? Então, o número de licitações ele era um pouco até restrito em comparados aos de hoje, porque muito órgão vivia apenas desse carona. Como não existia limite, então ele podia ficar aderindo carona para o órgão, não tinha problema nenhum a liberar, porque não acarretava nada para ele, não tinha limite mesmo, então libera, pode pegar carona aí à vontade. E para o fornecedor que venceu por um preço bom, era interessante, mas isso com o tempo foi mudando. Aí veio, acho que se não me engano, o 7892, ou foi um outro anterior a esse, mas vamos lá. Aí veio o 7892, tá falando até hoje. Não, na verdade, o 7892 foi prorrogado, mas vamos lá. Vamos ao que interessa. Foi estipulado o seguinte, que você não podia pegar, o limite dessa carona agora era estipulado a 5 vezes o valor da ata, então se ele licitou 10, ele podia liberar até 50 em caronas, sendo que cada órgão não podia pegar mais do que 10, porque era o que o órgão tinha licitado. Então ele podia vender 10, 10, 10, 10 e 10, mais os 10 daqui, então ele vendia 60, certo? Foi a restrição que eles fizeram para esse carona. E, atualmente, o que está valendo é o seguinte, você não pode pegar mais do que o dobro, ele não pode autorizar mais do que o dobro em caronas, então se você ganhou 10, você só pode vender mais 20 em carona. Só que cada órgão só pode pegar metade dessa quantidade. Então, teria que ser 5, 5, 5 e 5. Esse é o máximo que você pode vender em carona, tá? Ainda são quantidades interessantes. Você basicamente licita 10 e tem o potencial de vender 30, tá? Porque você pode autorizar o dobro em carona e até 50% da quantidade para cada órgão. Então, isso é interessante. Tá? Eu acho que a tendência, pela análise do que vem vindo, é eles extinguirem com carona daqui a um certo tempo, tá? Eu acho que a previsão, a ideia é extinguirem, o que eu não acho uma boa ideia, sendo muito franco, tá? Eu acho que a ideia do carona é boa, porque muitas das vezes o órgão público ele precisa realmente, não tem condições de ele fazer uma licitação, ou então é uma demanda pouca para licitação, só que alta para dispensa. Então eu acho que o carona é uma coisa interessante, tá? Ajuda muita gente, muito órgão, e é uma coisa boa para a empresa também. Compensa digamos assim, alguns contrapontos do SRP, tá? O SRP, a gente sabe que ele é um pouco penoso para as empresas, né? Você tem que manter o seu preço durante até um ano, o frete é sempre por sua conta, em todas as licitações, né? Mas você não sabe o quanto que vai pedir, muitos órgãos não colocam o quantitativo mínimo. Então, tem alguns contrapontos ali que eu acho que essa ideia do carona ajuda. Tem que ter esse equilíbrio, porque senão não compensa para a empresa vender no SRP, porque só tem ônus.
o fato dela conseguir autorizar para outros órgãos do carona ainda é um bônus que ainda tem esse contraponto. Minha opinião, claro, né? Tem gente que vai discordar, você é livre para discordar, tá tudo bem, não tá nada errado com isso, mas eu acho que o carona é interessante e que se mantenha assim uma margem para o órgão público vender a mais do que o que já está pedido, do que o que está sendo licitado, justamente para ele poder ter esse benefício aí, beleza?